Meu nome é Helena e tenho 32 anos. Trabalho como arquiteta em um escritório no centro da cidade, onde passo a maior parte dos meus dias desenhando espaços que outras pessoas vão habitar, sonhando com alturas que eu mesma nunca poderei alcançar sem uma escada ou uma cadeira. Tenho nanismo, algo que as pessoas notam imediatamente quando me veem, mas que eu aprendi a carregar como parte de quem sou. Mesmo quando o mundo insiste em me lembrar que sou diferente a cada olhar curioso, a cada sussurro mal disfarçado, a cada gesto automático de alguém se abaixando para falar comigo como se eu fosse uma criança. Foi numa terça-feira chuvosa de março que o vi pela primeira vez. Eu estava no elevador do prédio comercial onde fica o escritório, segurando minha pasta de couro marrom. Um presente que dei a mim mesma quando consegui meu primeiro emprego como arquiteta, e tentando alcançar o botão do 10º andar. Minhas pontas dos pés mal tocavam o chão quando me esticava, e eu já estava me preparando para o constrangimento usual de pedir ajuda a um estranho, quando uma mão apareceu ao meu lado e pressionou o botão. Uma mão grande com dedos longos e uma cicatriz pequena no punho. 10º andar? Perguntou uma voz grave, quase rouca, como quem acabou de acordar ou passou a noite conversando. Olhei para cima, sempre para cima, e me deparei com um homem que parecia ocupar todo o espaço do elevador. Ele era alto, muito alto, devia ter quase 2 metros, e seus ombros largos faziam com que eu me sentisse ainda menor do que realmente era. Mas havia algo nos seus olhos castanhos, uma gentileza genuína que não era piedade nem condescendência. Era simplesmente humanidade. Sim, obrigada, respondi, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero, e voltou a olhar para os números que se acendiam conforme subíamos. O silêncio no elevador não era desconfortável. Era daqueles silêncios que parecem estar esperando alguma coisa, como o momento antes da chuva começar de verdade. Eu podia sentir o cheiro do seu perfume, algo amadeirado e discreto, misturado com o aroma de café que parecia estar impregnado em sua camisa social azul. Quando as portas se abriram no 10º andar, ele fez um gesto com a mão para que eu saísse primeiro. Tenha um bom dia, disse. E havia algo na forma como ele falou que fez com que eu quisesse prolongar aquele momento, descobrir o nome daquela voz, saber para que andar ele estava indo. Você também, murmurei, e caminhei em direção à recepção do escritório, sentindo que algo havia mudado, embora eu não soubesse ainda o quê. Nos dias seguintes, comecei a reparar nele. Descobri que ele trabalhava no 12º andar, numa empresa de consultoria, e que sempre chegava alguns minutos depois de mim. Nossos horários eram sincronizados sem que tivéssemos planejado isso, como se o universo estivesse conspirado para que nos encontrássemos no elevador todas as manhãs. Começamos a trocar pequenas palavras sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre como os elevadores daquele prédio eram lentes demais. Descobri que ele se chamava Gabriel e que tinha 39 anos. Descobri que ele bebia o café da padaria da esquina, o mesmo que eu, e que carregava sempre um livro na pasta. O que você está lendo? Perguntei numa manhã, apontando para a lombada que saía de sua pasta. Clarice Lispector, respondeu, tirando o livro para me mostrar. A Hora da Estrela. Você conhece? Senti meu coração dar um pequeno salto. Era meu livro favorito, uma história sobre uma mulher pequena que o mundo insistia em não ver. Conheço sim. É especial para mim. Gabriel me olhou com uma curiosidade nova, como se tivesse descoberto algo importante. Por quê? Hesitei. Como explicar que me via em Macabeia? Como dizer que entendia perfeitamente a sensação de ser invisível, de ocupar menos espaço do que deveria? Acho que ela conseguiu capturar algo sobre ser diferente num mundo que não foi feito para você. Ele assentiu devagar, como se estivesse processando não apenas minhas palavras, mas também algo mais profundo. Talvez possamos conversar sobre isso algum dia, tomar um café e discutir literatura. Foi a primeira vez que alguém me convidou para algo sem que parecesse um ato de caridade. O elevador chegou ao 10º andar e eu saí, mas suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o dia inteiro.
Naquela noite, olhei para mim mesma no espelho do banheiro do meu apartamento e me perguntei se seria possível que alguém como Gabriel pudesse me ver como mulher, não como uma curiosidade ou um caso de pena. O convite se materializou numa sexta-feira. Helena, ele disse quando as portas do elevador se fecharam. Você gostaria de tomar aquele café? Hoje à tarde, talvez? Meu coração disparou. Senti minhas mãos ficarem úmidas e foi preciso me esforçar para manter a voz firme. Sim, eu gostaria. Que tal na padaria da esquina, às 5? Concordei, e passei o resto do dia me perguntando se aquilo era real ou se eu estava construindo castelos no ar. Mudei de roupa 3 vezes antes de descer para encontrá-lo, optando finalmente por um vestido azul marinho que me deixava mais confiante e sapatos baixos que não machucariam meus pés durante uma longa conversa. Gabriel já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa pequena perto da janela. Ele havia escolhido uma cadeira normal, não as cadeiras altas do balcão, e isso me tocou de uma forma que eu não esperava. Pequenos gestos de consideração que mostravam que ele havia pensado em mim, em como eu me sentiria confortável. Oi, disse ele, levantando-se quando me viu. Era estranho, eu mal chegava à altura do seu peito, mas quando ele se sentou novamente, nossos olhos ficaram quase no mesmo nível. Pedimos café e começamos a conversar sobre Clarice, mas logo a conversa derivou para outros assuntos. Descobri que Gabriel era engenheiro civil, divorciado há 3 anos, sem filhos, que gostava de cozinhar nos fins de semana e que tinha medo de avião, apesar de viajar a trabalho com frequência. Ele descobriu que eu morava sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante, que pintava nas horas vagas e que tinha um gato chamado Kafka. Kafka? Ele riu e o som da sua risada fez algo estranho acontecer no meu peito. Ele é um gato existencialista, brinquei. Passa o dia todo me olhando como se questionasse o sentido da própria existência. Gabriel riu mais ainda, e eu percebi que fazia tempo que não me sentia tão à vontade com alguém. Não havia aquela tensão constante de ter que provar minha competência, minha independência, minha humanidade. Com ele, eu podia simplesmente ser Helena. As 2 horas passaram como 2 minutos. Quando percebi, o café estava fechando e nós éramos os únicos clientes restantes. Acho que perdemos a noção do tempo, disse Gabriel, olhando para o relógio. Parece que sim, respondi, sentindo uma pontada de tristeza por aquele momento estar chegando ao fim. Helena, ele disse, sua voz ficando mais séria. Eu gostei muito da nossa conversa. Gostaria de repetir isso. Se você quiser, claro, eu queria. Deus, como eu queria. Mas uma voz na minha cabeça começou a sussurrar todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia. As pessoas iriam olhar, iriam comentar, iriam fazer suposições sobre ele, sobre mim, sobre nós. Eu também gostei, disse finalmente, decidindo ignorar aquela voz por enquanto. Começamos a nos encontrar regularmente, sempre em lugares discretos, pequenos cafés escondidos, livrarias silenciosas, parques pouco movimentados. Não conversávamos sobre isso abertamente, mas ambos parecíamos entender que havia algo frágil acontecendo entre nós, algo que precisava ser protegido dos olhares e julgamentos do mundo. Eu comecei a esperar por esses encontros como se espera pelo ar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Gabriel me ouvia de verdade, não apenas esperava sua vez de falar. Ele se interessava pelas minhas opiniões sobre arquitetura, sobre arte, sobre a vida. Comigo, ele podia falar sobre suas inseguranças, sobre como se sentia perdido depois do divórcio, sobre como tinha medo de nunca encontrar alguém que o amasse de verdade. Por que você se divorciou? Perguntei numa tarde, enquanto caminhávamos por um parque pequeno, longe do centro da cidade. Era outono, e as folhas faziam um tapete amarelo e vermelho sob nossos pés. Gabriel ficou em silêncio por um tempo, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Eu podia ouvir apenas nossos passos e o som distante de crianças brincando num playground. Ela disse que eu era distante demais, respondeu finalmente,
que eu não sabia me conectar com as pessoas. Acho que ela estava certa, de certa forma. Sempre tive dificuldade para me abrir. E agora? Perguntei, parando de andar e olhando para ele. Ele parou também e me olhou nos olhos. Agora sinto que encontrei alguém com quem posso falar sobre qualquer coisa. Meu coração acelerou. Havia algo na forma como ele disse isso. Uma intensidade que sugeria que estávamos caminhando em direção a um território desconhecido e perigoso. Gabriel, comecei, mas ele me interrompeu. Helena, eu preciso te dizer uma coisa. Sua voz estava tensa, como se ele estivesse se preparando para pular de um penhasco. Eu acho que estou me apaixonando por você. O mundo parou. Por um momento, tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração batendo descompassado. Ele tinha dito as palavras que eu queria e temia ouvir ao mesmo tempo. Gabriel, minha voz saiu como um sussurro. Eu sei que somos diferentes. Ele continuou rapidamente, como se quisesse colocar tudo para fora antes que perdesse a coragem. Eu sei que as pessoas vão olhar, vão falar. Eu sei que talvez isso seja complicado demais, mas não consigo fingir que não sinto o que sinto. Fechei os olhos e tentei organizar os pensamentos. Todas as inseguranças que eu havia tentado afastar voltaram de uma vez. Como eu poderia acreditar que alguém como Gabriel, alto, bonito, bem-sucedido, poderia se apaixonar por alguém como eu? Como eu poderia ter certeza de que isso não era pena, ou curiosidade, ou algum tipo de fantasia estranha? Você tem certeza? Perguntei, abrindo os olhos e encontrando os dele. Você tem certeza de que é amor e não outra coisa? Gabriel se ajoelhou na grama, ficando da minha altura. Suas mãos encontraram as minhas, e eu pude sentir como elas tremiam ligeiramente. Helena, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em te ver no elevador. Quando leio alguma coisa interessante, quero compartilhar com você. Quando algo bom acontece no meu dia, é a sua risada que eu quero ouvir. Isso não é pena nem curiosidade, isso é amor. E eu sei que é assustador porque também estou com medo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Eu também estou com medo, admiti. Tenho medo que as pessoas não entendam. Tenho medo que você perceba que eu não sou suficiente. Você é mais do que suficiente, ele disse, secando minhas lágrimas com o polegar. Você é extraordinária. Nos beijamos ali, no meio do parque, rodeados de folhas secas e pelo barulho distante da cidade. Foi meu primeiro beijo de verdade, aquele tipo de beijo que faz você entender por que as pessoas escrevem poemas sobre amor. Seus lábios eram macios e quentes e tinha gosto de café e de promessas. Quando nos separamos, eu sabia que tinha passado de um ponto sem volta. Eu estava apaixonada por Gabriel e ele por mim, e isso mudaria tudo. Decidimos manter nosso relacionamento em segredo, pelo menos por enquanto. Era mais fácil assim, sem ter que lidar com olhares curiosos, comentários maliciosos ou a desaprovação das pessoas ao nosso redor. Eu ainda não havia contado para ninguém, nem para minha família, nem para meus poucos amigos próximos. Gabriel também preferia assim. Nossos encontros se tornaram mais frequentes e mais íntimos. Começamos a nos ver nos fins de semana, em seu apartamento ou no meu. Gabriel cozinhava para mim. Ele fazia um risoto incrível e eu mostrava a ele minhas pinturas. Passávamos horas conversando, descobrindo pequenos detalhes um do outro, construindo nossa própria linguagem privada, feita de olhares, toques sutis e sorrisos cúmplices. A primeira vez que dormimos juntos foi numa noite de sábado, no meu apartamento. Chovia lá fora e nós tínhamos passado a tarde assistindo filmes antigos no meu sofá. Kafka nos observava do seu lugar favorito na poltrona, com aquela expressão blasé que só os gatos conseguem ter. Helena, Gabriel sussurrou no meu ouvido, sua voz rouca de desejo. Você tem certeza? Eu tinha certeza. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha certeza absoluta de alguma coisa. Tenho. Respondi e o guiei para o meu quarto. Ele foi gentil, cuidadoso, atento a cada uma das minhas reações. Suas mãos grandes exploraram meu corpo pequeno com uma reverência que me fez sentir bonita, desejada, perfeita. Quando finalmente nos unimos,
Eu entendi o que os poetas queriam dizer quando falavam sobre duas almas se tornando uma. Não havia diferença de altura, não havia julgamentos externos, não havia nada além de nós dois e do amor que sentíamos um pelo outro. Depois, deitados na minha cama pequena, com meu corpo encaixado perfeitamente contra o seu peito, Gabriel beijou o topo da minha cabeça e murmurou: "Eu te amo, Helena." "Eu também te amo", respondi. E pela primeira vez, desde que nos conhecemos, não tive medo de admitir isso. Vivemos nessa bolha de felicidade secreta por quase 2 meses. No trabalho, continuávamos sendo apenas conhecidos que dividiam o elevador todas as manhãs. Mas nossas tardes e fins de semana pertenciam inteiramente um ao outro. Gabriel me apresentou a sua música favorita, jazz dos anos 60, e eu o introduzi ao mundo da arte contemporânea. Íamos a pequenas exposições em galerias escondidas, caminhávamos por bairros que nenhum de nós conhecia, descobríamos restaurantes minúsculos onde podíamos jantar sem medo de encontrar alguém conhecido. Mas segredos, por mais doces que sejam, têm o peso de bombas relógio. A primeira rachadura na nossa bolha apareceu numa terça-feira à noite. Gabriel e eu estávamos jantando num pequeno restaurante italiano no bairro da Liberdade, quando avistei Carolina, minha prima mais nova, entrando no local com um grupo de amigas. Meu sangue gelou. "O que foi?" Gabriel perguntou, notando minha mudança súbita de expressão. "Minha prima", sussurrei, tentando me esconder atrás do cardápio. "Ela me viu." Carolina se aproximou da nossa mesa com aquele sorriso forçado que eu conhecia tão bem. "Helena, que surpresa encontrar você aqui!" Seus olhos saltaram imediatamente para Gabriel, analisando-o da cabeça aos pés com a sutileza de uma máquina de raio-x. "Oi, Carol", respondi, tentando manter a voz firme. "Como você está?" "Bem, bem", ela disse, claramente esperando que eu a apresentasse ao meu acompanhante. "Esta é minha prima Carolina", disse para Gabriel. "Carol, este é Gabriel." Gabriel se levantou educadamente para cumprimentá-la, e eu pude ver o choque nos olhos de Carolina quando ela teve que levantar a cabeça para olhá-lo. A diferença entre nós ficou gritante, impossível de ignorar. "Prazer em conhecê-la", disse Gabriel com sua cortesia habitual. "O prazer é meu", Carolina respondeu, mas havia uma frieza na sua voz que me fez o estômago se contrair. "Vocês são amigos", respondi rapidamente, antes que Gabriel pudesse dizer qualquer coisa. Vi uma sombra de dor passar pelos seus olhos e meu coração se partiu um pouco. Carolina ficou mais alguns minutos, fazendo conversa fiada, mas eu podia sentir seus olhos me avaliando, tentando decifrar o que estava acontecendo. Quando ela finalmente se despediu e voltou para sua mesa, o clima entre Gabriel e eu havia mudado completamente. "Amigos?" Ele perguntou baixinho depois que ela saiu de perto. "Gabriel, Não, eu entendo", ele disse, mas sua voz estava carregada de tristeza. "Talvez seja mesmo melhor assim." Tentei explicar, dizer que tinha sido apenas um reflexo, uma forma de nos proteger, mas as palavras saíram truncadas e não convincentes nem para mim mesma. Gabriel pagou a conta e me levou para casa em silêncio. Quando nos despedimos na porta do meu prédio, ele me beijou na testa, como sempre fazia. Mas havia algo diferente naquele beijo. Havia desistência. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Kafka se deitou ao meu lado na cama, ronronando baixinho, como se soubesse que eu precisava de consolo. No dia seguinte, Gabriel foi frio comigo no elevador, educado, mas distante. Eu sabia que tinha machucado ele, e isso doía mais do que qualquer rejeição que eu já havia sofrido. As coisas não melhoraram nos dias seguintes. Carolina, como eu imaginava, não conseguiu guardar o que tinha visto para si mesma. Minha mãe me ligou no fim da semana, sua voz carregada de preocupação e reprovação. "Helena, a Carolina me contou que te viu com um homem muito alto num restaurante." Ela disse sem rodeios. "Minha mãe nunca foi de papas na língua. Ela disse que vocês pareciam íntimos." "Ele é apenas um amigo, mãe." Menti, odiando a mim mesma por fazer isso. "Helena, minha filha." A voz dela ficou mais suave, mas não menos preocupante. "Você sabe que eu só quero o seu bem. Homens como esse,
Eles não levam mulheres como você a sério. Não quero ver você se machucando. Mulheres como eu? Repeti, sentindo a raiva subindo pela garganta. Você sabe o que eu quis dizer. Você é especial, Helena, mas o mundo pode ser cruel. E às vezes as pessoas brincam com nossos sentimentos por curiosidade ou... Desliguei o telefone antes que ela pudesse terminar a frase. Sabia que minha mãe falava de um lugar de amor, de medo de me ver sofrer, mas suas palavras ecoaram todas as minhas próprias inseguranças. Gabriel continuou distante durante toda a semana seguinte. Nossos encontros no elevador se tornaram tensos, carregados de coisas não ditas. Eu queria desesperadamente conversar com ele, explicar, pedir desculpas, mas não sabia como começar. Foi numa sexta-feira à noite que bati na porta do apartamento dele. Tinha passado horas me preparando para aquela conversa, ensaiando o que diria, como explicaria meus medos sem soar patética. Gabriel abriu a porta usando apenas uma camiseta e calça de moletom. Seus cabelos estavam bagunçados e havia uma expressão de surpresa nos seus olhos quando me viu. Helena, ele disse, e havia tanto alívio quanto cautela na sua voz. Entre. O apartamento dele era exatamente como eu imaginava, espaçoso, bem organizado, com livros espalhados por toda parte e o cheiro de café no ar. Sentei no sofá, tentando encontrar as palavras certas. Gabriel, eu preciso te pedir desculpas, comecei, por ter dito que éramos apenas amigos, por ter negado o que temos. Ele se sentou ao meu lado, mas manteve uma distância que não estava lá antes. Por que você fez isso, Helena? Porque eu tive medo, admiti, as lágrimas já começando a se formar nos meus olhos. Medo do julgamento das pessoas. Medo de que você percebesse que talvez elas tenham razão. Razão sobre o quê? Sobre nós sermos incompatíveis. Sobre você estar comigo por pena, ou curiosidade, ou algum tipo de fetiche estranho. As palavras saíram todas de uma vez, como se eu tivesse guardado elas por tanto tempo que agora se recusavam a ficar escondidas. Gabriel fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda neles, que me fez querer me encolher. Helena, como você pode pensar isso de mim, depois de tudo que vivemos juntos? Porque é o que todo mundo pensa, respondi, minha voz quebrando. Minha prima, minha mãe, as pessoas na rua quando nos veem juntos. Eles olham para você e depois olham para mim e não conseguem entender. E você se importa mais com o que eles pensam do que com o que eu sinto? A pergunta foi como um soco no estômago. Não é isso, Gabriel. É que é difícil acreditar que alguém como você possa amar alguém como eu, quando o mundo inteiro me diz que isso é impossível. Gabriel se levantou e começou a andar pela sala, as mãos enterradas nos cabelos. Você não entende, Helena. Não entende o que é para mim estar com você. Então me explica, pedi, desesperada. Ele parou e me olhou, e havia uma vulnerabilidade nos seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Minha vida toda, as pessoas me viram como o cara alto, forte, bem-sucedido. Esperavam que eu fosse sempre seguro, sempre no controle. Ninguém nunca se interessou pelo que eu sentia por dentro, pelas minhas inseguranças, pelos meus medos, até você. Ele se sentou novamente ao meu lado, desta vez mais perto. Com você, eu posso ser frágil. Posso admitir que às vezes me sinto perdido, que às vezes não sei o que estou fazendo. Você me vê, Helena, de verdade, não o personagem que eu interpreto para o mundo. Gabriel, e você acha que eu estou com você por pena? Ele continuou, sua voz ficando mais intensa. Você acha que eu fingiria amor por 2 meses? Que eu mentiria toda vez que digo que você é a mulher mais incrível que já conheci? As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto. Eu quero acreditar. Deus, como eu quero acreditar. Então acredita, ele disse, segurando meu rosto entre suas mãos. Acredita em nós. Nos beijamos ali, no sofá da sala dele, e foi como se estivéssemos nos reencontrando depois de uma longa viagem. Passamos a noite conversando sobre nossos medos, nossas inseguranças, sobre como o amor às vezes pode ser mais assustador do que qualquer outra coisa no mundo. Eu não quero mais esconder, disse Gabriel quando o sol começou a nascer.
Não quero mais fingir que você não é a pessoa mais importante da minha vida. E se as pessoas não entenderem, então elas vão ter que aprender a entender. Ele respondeu, beijando minha mão. Ou vão ter que ficar de fora da nossa vida. Decidimos assumir nosso relacionamento publicamente. Começamos devagar. Jantares em restaurantes mais conhecidos, caminhadas no parque nos fins de semana, idas ao cinema. As reações foram variadas. Algumas pessoas olhavam com curiosidade, outras com aprovação, muitas com julgamento mal disfarçado. Eu aprendi a erguer a cabeça e caminhar de mãos dadas com Gabriel, mesmo quando sentia os olhares grudados em nós. O teste mais difícil veio quando decidimos que era hora de eu apresentá-lo oficialmente à minha família. Marcamos um almoço de domingo na casa dos meus pais e eu passei a semana anterior roendo as unhas de nervosismo. Você não precisa fazer isso se não quiser, Gabriel disse na manhã do almoço, enquanto eu me arrumava pela quinta vez. Eu quero, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Se vamos ficar juntos, minha família precisa te conhecer. O almoço foi tenso desde o primeiro momento. Meus pais foram educados com Gabriel, mas eu podia sentir a desaprovação silenciosa da minha mãe e os olhares avaliadores do meu pai. Carolina estava lá também, junto com meu irmão mais velho, Ricardo, e sua esposa. Gabriel trabalha com consultoria, expliquei durante o almoço, tentando preencher os silêncios desconfortáveis. Que interessante, disse minha mãe, mas seu tom sugeria qualquer coisa menos interesse genuíno. A situação piorou quando Ricardo, que nunca foi conhecido pela sua sutileza, resolveu quebrar o gelo. Então, Gabriel, você e minha irmã, vocês estão namorando mesmo? Estamos, Gabriel respondeu com calma, pegando minha mão por baixo da mesa. Ricardo fez uma expressão pensativa. Não é algo que a gente vê todo dia, né? Quer dizer, vocês são bem diferentes. Ricardo, minha mãe o repreendeu, mas sua voz não tinha a firmeza necessária. Não, tudo bem, Gabriel disse, sua voz mantendo-se serena mesmo quando eu podia sentir a tensão em sua mão. Somos diferentes fisicamente, isso é verdade. Mas em tudo que realmente importa, valores, sonhos, a forma como vemos o mundo, somos muito parecidos. É só que, continuou Ricardo, claramente não satisfeito com a resposta. As pessoas vão falar, né? Vão olhar estranho. Helena sempre foi meio sensível a essas coisas. Senti meu rosto esquentar de raiva e vergonha. Ricardo, para! Não, deixa ele falar, disse Gabriel, sua voz ficando ligeiramente mais dura. Eu gostaria de entender melhor sua preocupação. Ricardo pareceu surpreso por estar sendo confrontado diretamente. Olha, não é nada pessoal contra você. Parece um cara legal. É só que, bem, Helena é pequena, né? E você é muito alto. As pessoas vão pensar coisas estranhas. Que tipo de coisas estranhas? Gabriel perguntou, sua voz agora claramente perigosa. O ambiente ficou completamente tenso. Meu pai pigarreou desconfortavelmente e minha mãe começou a recolher os pratos, mesmo com todo mundo ainda comendo. Ricardo, chega, disse, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. Gabriel não precisa ficar ouvindo isso. Helena, querida, minha mãe se intrometeu, nós só estamos preocupados com você. Sabemos como as pessoas podem ser cruéis. E vocês acham que a solução é eu ficar sozinha para sempre? Perguntei levantando da cadeira. Que eu aceite que ninguém pode me amar de verdade porque sou diferente? Não é isso, meu pai falou pela primeira vez, sua voz cansada. É que queremos te proteger. Me proteger de quê? De ser feliz? Gabriel também se levantou. Acho melhor irmos embora, disse quietamente. Não, disse virando para minha família. Não vou embora, sem deixar algumas coisas claras. Gabriel me ama, de verdade, e eu amo ele. Não é caridade, não é fetiche, não é curiosidade, é amor. E se vocês não conseguem aceitar isso, então vocês não me conhecem tão bem quanto pensam. Saímos da casa dos meus pais em silêncio. No carro, Gabriel dirigiu sem dizer uma palavra, enquanto eu chorava silenciosamente no banco do passageiro. Você está bem? Ele perguntou quando finalmente paramos em frente ao meu prédio. Não, respondi honestamente. Mas não por causa do que eles disseram sobre você, por causa do que eles disseram sobre mim. Gabriel desligou o carro e se virou para me olhar. O que você quer dizer?
Eles não conseguem imaginar que alguém possa me amar pelo que eu sou. Para eles, eu sou eterna vítima, eternamente necessitada de proteção. Nunca uma mulher completa, desejável, capaz de inspirar paixão. Gabriel estendeu a mão e tocou meu rosto suavemente. Helena, olha para mim. Olhei, mesmo com os olhos inchados de tanto chorar. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você constrói prédios no papel, cria beleza onde não existia nada, enfrenta um mundo que constantemente tenta te diminuir e ainda assim consegue amar. Se sua família não vê isso, o problema não é seu. Mas e se eles estiverem certos? E se um dia você acordar e perceber que ele me interrompeu com um beijo? Um beijo intenso, desesperado, como se quisesse me passar toda a certeza que ele sentia através dos lábios. Helena, ele disse quando nos separamos, eu poderia acordar todo dia pelo resto da minha vida e ainda assim me surpreender com o quanto te amo. Isso não vai mudar. Não importa o que sua família pense. Não importa o que o mundo pense. Naquela noite, decidimos que nossa felicidade não poderia depender da aprovação dos outros. Era uma decisão assustadora, mas libertadora. Começamos a viver nossa vida de forma mais aberta, mais corajosa. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Houve momentos lindos, como quando Gabriel me surpreendeu com um piquenique no terraço do meu prédio, porque sabia que eu amava ver a cidade de cima. Ou quando descobri que ele havia emoldurado um dos meus desenhos e pendurado no escritório dele. Mas também houve momentos difíceis. Numa noite, voltando do cinema, um grupo de adolescentes começou a rir e apontar para nós na rua. Olha só, disse um deles, alto o suficiente para que ouvíssemos. O gigante e a anã. Parece o Shrek com a Fiona. Gabriel parou de andar imediatamente. Senti sua mão apertar a minha com força e, por um momento, temi que ele fosse confrontá-los. Mas, em vez disso, ele se abaixou, me beijou ali mesmo na calçada, na frente de todo mundo, e disse alto o suficiente para que os garotos ouvissem. Você está linda hoje à noite, amor. Os adolescentes ficaram sem graça e seguiram caminho. Gabriel sorriu para mim e disse, deixa eles pensarem o que quiserem. Eu sei qual é a verdade. Foi nesse momento que percebi que Gabriel não estava apenas dizendo que me amava. Ele estava provando, todos os dias, de formas pequenas e grandes. Mas a vida tem uma forma cruel de testar nossa resistência, justamente quando pensamos que estamos mais fortes. A aprovação veio através do trabalho. Gabriel estava concorrendo a uma promoção importante na empresa dele, algo que ele vinha perseguindo há anos. A vaga era para sócio júnior. E significaria não apenas reconhecimento profissional, mas também estabilidade financeira para que pudéssemos pensar em um futuro juntos. Tudo parecia estar indo bem, até que Gabriel chegou em casa numa terça-feira com uma expressão sombria que eu não tinha visto desde nossos primeiros encontros. O que aconteceu? Perguntei assim que ele entrou no meu apartamento. Gabriel se deixou cair no sofá, o rosto entre as mãos. Eles me chamaram para uma conversa hoje. Sobre a promoção, sentei ao lado dele, meu coração já disparando. E aí, o Sr. Marques, um dos sócios mais antigos, me levou para almoçar. No início parecia tudo normal. Falamos sobre projetos, sobre minha performance, sobre visão de futuro para a empresa. Gabriel levantou a cabeça e me olhou, e havia uma dor profunda em seus olhos. Até que ele disse que tinha ouvido rumores sobre minha vida pessoal. Senti o sangue gelar nas veias. Que tipo de rumores? Que eu estava namorando nas palavras dele, uma pessoa com deficiência. Ele disse que alguns clientes importantes tinham me visto com você e ficaram desconfortáveis. Desconfortáveis. Repeti, a palavra amarga na minha boca. Ele foi muito cuidadoso com as palavras, obviamente. Falou sobre imagem da empresa, sobre como certas escolhas pessoais podem afetar negócios. Disse que não era nada pessoal, que eu era um excelente profissional, mas que talvez fosse melhor eu repensar algumas prioridades se quisesse crescer na empresa. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então, uma terrível compreensão começou a se formar na minha mente. Gabriel, disse devagar, você está me contando isso porque eu precisava que você soubesse a verdade. Ele respondeu rapidamente.
porque não quero que haja segredos entre nós. A verdade sobre o quê? Gabriel suspirou profundamente. Helena, eles praticamente me disseram que a escolher entre você e minha carreira. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. E você... O que você disse para eles? Disse que minha vida pessoal não era da conta deles. Mas, Helena, essa promoção é tudo que eu trabalhei para conseguir nos últimos 5 anos. É meu futuro profissional. Levantei do sofá, subitamente incapaz de ficar parada. Entendo. Não, você não entende. Gabriel se levantou também. Eu não estou dizendo que vou escolher a carreira. Estou dizendo que é uma situação impossível. Gabriel, disse, minha voz saindo surpreendentemente calma. Se você está pensando nisso, se está considerando que essa é uma situação impossível, então talvez os seus chefes tenham razão. Como assim? Talvez eu seja mesmo um problema para você. Helena, não, deixa eu falar. Interrompi, uma estranha serenidade tomando conta de mim. Desde o começo, eu sabia que isso poderia acontecer. Eu sabia que chegar a esse ponto seria provável. E agora chegou. Do que você está falando? Estou falando sobre o fato de que te amar significa te atrapalhar. Significa que você tem que escolher entre mim e sua vida. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Não é assim tão simples. Mas é, disse, e percebi que estava começando a chorar sem fazer barulho. É exatamente assim, tão simples. Você pode ter uma carreira brilhante ou pode ter a mim, mas não pode ter os dois. Helena, escuta. Não, Gabriel, eu cansei de escutar, cansei de lutar contra o mundo inteiro para provar que nosso amor é válido. Cansei de ser o obstáculo na vida de alguém que eu amo. Ah, você não é um obstáculo? Não sou? Então por que estamos tendo essa conversa? Gabriel ficou em silêncio e esse silêncio disse tudo o que eu precisava saber. Eu acho, disse enxugando as lágrimas, que você deveria ir para casa hoje, pensar sobre o que é realmente importante para você. Helena, não faz isso. Não transforma isso numa escolha ultimato. Eu não estou transformando em nada. A escolha já foi feita por outras pessoas. Eu só estou reconhecendo a realidade da situação. Gabriel tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Helena, por favor. Gabriel, vai para casa, por favor. Ele ficou parado por um longo momento, me olhando como se quisesse gravar minha imagem na memória. Depois pegou suas coisas e foi até a porta. Eu te amo, disse antes de sair. Eu sei, respondi, e é por isso que estou te deixando ir. Quando a porta se fechou atrás dele, me deixei desabar. Chorei como não chorava desde a adolescência, um choro que parecia vir de lugares profundos da alma que eu nem sabia que existiam. Kafka se aproximou e se deitou no meu colo, ronronando baixinho, como se entendesse que meu mundo tinha acabado de desmoronar. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Gabriel tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia. Ele mandou mensagens longas explicando que queria conversar, que poderíamos encontrar uma solução, que o trabalho não era mais importante que eu. Mas eu sabia que se voltássemos a ficar juntos, mais cedo ou mais tarde, chegaríamos ao mesmo ponto. Haveria sempre alguma situação onde minha presença na vida dele seria inconveniente, problemática, embaraçosa. Uma semana depois, soube através de uma colega do escritório que Gabriel tinha recusado a promoção. A notícia me deixou devastada. Ele havia escolhido a mim, mas a que custo? Como poderíamos ser felizes sabendo que nosso amor tinha custado seu futuro profissional? 2 semanas se passaram. Eu mergulhei no trabalho, ficando até tarde no escritório, aceitando projetos extras, qualquer coisa para manter minha mente ocupada. Meus colegas começaram a notar que algo estava errado, mas eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Foi numa quinta-feira à noite, quando eu estava saindo do escritório muito tarde, que encontrei Gabriel esperando por mim na recepção do prédio. Ele estava sentado numa das poltronas, vestindo a mesma camisa azul que usava no dia em que nos conhecemos. Oi, disse quando me viu. Oi, respondi, meu coração disparando só de vê-lo. Você pode conversar comigo? Só 5 minutos. Hesitei, mas acabei concordando.
Fomos até o pequeno café que ficava aberto 24 horas na esquina, o mesmo onde tivemos nossa primeira conversa longa. Helena, ele começou quando nos sentamos. Eu preciso te contar uma coisa. Gabriel, se é sobre a promoção, eu já sei, e me sinto péssima por isso. Não é sobre a promoção, ele disse, e havia algo diferente na sua voz, uma leveza que não estava lá na última vez que conversamos. Bem, é também sobre isso, mas não é só isso. O que você quer dizer? Gabriel sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que vi dele em semanas. Eu saí da empresa. Você o quê? Pedi demissão. Na verdade, não exatamente pedi. Fui lá, contei para todos os sócios exatamente o que eu pensava sobre a postura deles, sobre preconceito, sobre como uma empresa que se diz moderna pode ter visões tão atrasadas. E aí pedi demissão. Fiquei olhando para ele em choque. Gabriel, você enlouqueceu? Era seu emprego, sua carreira. Era minha prisão. Ele me interrompeu. Helena, nos últimos 15 dias, eu pensei muito sobre o que aconteceu. E percebi uma coisa. Não era você que estava atrapalhando minha carreira. Era minha carreira que estava atrapalhando minha vida. Não entendo. Por anos eu trabalhei naquele lugar, tentando impressionar pessoas que no fundo eu não respeitava, perseguindo uma promoção que me daria mais dinheiro, mas não mais felicidade. E quando eles me disseram que eu tinha que escolher entre você e aquela vida, foi como se um véu tivesse caído dos meus olhos. Gabriel pegou minhas mãos por cima da mesa. Helena, você me fez perceber quem eu realmente sou. Não o profissional bem-sucedido que impressiona clientes em jantares chatos, mas o homem que ama literatura, que gosta de cozinhar nos fins de semana, que quer construir uma vida com significado ao lado de alguém que ama de verdade. Mas, Gabriel, você precisa trabalhar. Nós dois precisamos e eu vou trabalhar. Já estou conversando com alguns ex-colegas que montaram uma consultoria própria, pessoas que se importam mais com competência do que com a vida pessoal dos funcionários. Ele sorriu novamente. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, estou animado com o futuro profissional. Senti lágrimas começando a se formar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Gabriel, Helena, eu não quero uma vida onde tenho que esconder quem eu amo. Não quero sucesso profissional, se isso significa abrir mão da minha felicidade pessoal. E, principalmente, não quero viver sem você. Mas as pessoas vão continuar olhando, comentando. Que olhem, ele disse com uma determinação que eu nunca tinha ouvido antes. Que comentem. Nós sabemos a verdade sobre o que sentimos um pelo outro. E isso é o que importa. Nos beijamos ali, no pequeno café, como havíamos feito tantas vezes antes. Mas havia algo diferente neste beijo. Havia uma decisão definitiva, um compromisso que ia além das palavras. Eu te amo, disse Gabriel quando nos separamos. Eu também te amo, respondi. E desta vez, não vou mais ter medo de admitir isso. Voltamos a ficar juntos, mas nossa relação tinha mudado. Era mais madura, mais consciente, mais forte. Tínhamos passado pelo teste mais difícil, escolher um ao outro mesmo quando o mundo conspirava contra nós, e saído vitoriosos. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Gabriel levou algum tempo para se estabelecer profissionalmente e houve momentos de incerteza financeira. Minha família continuou reticente, embora com o tempo tenham começado a aceitar nossa relação, especialmente depois que viram como Gabriel me tratava e como eu florescia ao lado dele. Mas houve também momentos de pura felicidade, como quando Gabriel me surpreendeu com uma viagem para Buenos Aires, onde passamos uma semana inteira explorando livrarias, museus e cafés, longe de olhares julgadores, ou quando decidimos adotar um segundo gato, um gato laranja gigante que Gabriel chamou de Neruda. E nossa casa pequena ficou ainda mais cheia de vida e amor. Um ano depois daquela conversa no café, Gabriel me pediu em casamento. Foi num domingo de manhã, no nosso apartamento. Havíamos decidido morar juntos 6 meses antes, enquanto tomávamos café da manhã na cama. Não houve grandes gestos românticos, joelhos no chão ou multidões aplaudindo. Apenas ele, olhando nos meus olhos, dizendo: Helena, você quer casar comigo? Sim, respondi sem hesitar, porque já não havia dúvidas, medos ou inseguranças. Havia apenas amor.
Hoje, 3 anos depois de nos conhecermos naquele elevador, estou aqui gravando isso porque quero que outras pessoas saibam que é possível. É possível amar e ser amada, mesmo quando o mundo diz que você não deveria. É possível encontrar alguém que te veja como você realmente é, não como o mundo insiste que você seja. É possível construir uma vida baseada no amor verdadeiro, mesmo quando isso significa enfrentar preconceitos, julgamentos e dificuldades. Gabriel está na cozinha preparando o jantar. Ele faz um salmão grelhado que é simplesmente perfeito e está cantarolando uma música do João Gilberto. Kafka e Neruda estão dormindo entrelaçados na poltrona, e pela janela posso ver o sol se pondo sobre a cidade que aprendi a chamar de nossa. Amanhã vamos ao cartório para acertar os últimos detalhes do nosso casamento, que será pequeno, íntimo, apenas com as pessoas que realmente importam. Minha família estará lá. Todos eles, inclusive minha mãe, que finalmente admitiu que Gabriel é um bom homem. Assim como os poucos amigos verdadeiros que temos. Não será um conto de fadas. Haverá ainda momentos difíceis, olhares estranhos, comentários maldosos. Mas aprendi que o amor verdadeiro não é sobre viver num mundo perfeito. É sobre criar um mundo imperfeito, mas nosso, onde podemos ser exatamente quem somos. E enquanto escuto Gabriel cantando na cozinha, enquanto sinto o cheiro de alho e ervas que vem de lá, enquanto Kafka ronrona baixinho ao meu lado, eu sei que encontrei meu lugar no mundo. Não é um lugar que alguém me deu ou que conquistei apesar das minhas diferenças. É um lugar que construí junto com alguém que me ama exatamente como eu sou. Helena, Gabriel me chama da cozinha. O jantar está quase pronto. Já vou, respondo, salvando este arquivo no computador. Porque esta é minha história, nossa história. E ela não termina aqui, ela apenas começa.